continuidade ao conteúdo das classes das palavras. Nós já aprendemos a primeira delas, que foram os substantivos, e vimos que tudo que a gente conhece tem um nome e que esse nome a gente chama de substantivo. Lembram disso? Então, imaginem que a gente precisa agora pegar cada um desses substantivos e dar características específicas a cada um deles, explicando mais sobre como eles são. Todas essas características que nós daríamos a eles são chamadas de adjetivos, que é a segunda classe gramatical de palavras que nós vamos começar a ver hoje. Então, os adjetivos, então, são aquelas palavrinhas que nós utilizamos para atribuir características a algo, sejam características boas, ruins ou neutras. Pode ser uma cor, pode ser uma qualidade, um defeito, várias coisas, desde que sejam palavras utilizadas para especificar, para caracterizar aquele ser. Assim como os substantivos, os adjetivos eles também têm algumas classificações que nós vamos ver a seguir, e eles também são uma classe variável de palavras, ou seja, eles modificam-se de acordo com o substantivo do qual estão se referindo. Por exemplo, se eu for atribuir características a uma menina, vão ser características no singular, porque essa menina é uma menina, e vão ser características no feminino. Agora, se forem características homens, aí vão ser no masculino e no plural. Então, por isso a gente diz que são variáveis, porque elas concordam com aquela palavrinha que vem antes. Hoje vamos aprender brincando com umas palavras muito especiais. Eu vou dizer uma palavra em segredo para um de vocês, um substantivo, e esse aluno terá que pensar palavras que descrevam esse substantivo para que o resto possa adivinhar de que palavra estamos falando. Pode começar, Luciana. Este substantivo é carinhoso, peludo, fiel e protetor. Perfeito. Alguém já sabe? É um cachorro. Tudo que diz, descreve um cachorro. Muito bem. Agora é a sua vez, Matias. O substantivo é amarelo, quente, necessário, fogoso. É o sol? Muito bem, Maíco. Todas essas palavras que usamos para descrever os substantivos, que nos dão informação sobre eles, são os adjetivos. Então os adjetivos nos dizem como são os substantivos. Isso mesmo, Michael. Eles dizem as qualidades dos substantivos aos que fazem referência. Quando o assunto é adjetivo, é muito importante observar o contexto do que está escrito para determinar se a palavra é realmente um adjetivo ou se naquela situação ela seria um substantivo. Por exemplo, se eu disser, o meu tapete é velho, neste caso a palavra velho está dando uma característica ao meu tapete, que é um substantivo. Então, neste caso, a palavra velho é um adjetivo. Agora, se eu disser, o velho foi até o mercado, provavelmente eu estou falando de um homem velho que foi até o mercado. E neste caso, a palavra velho está dando nome a alguém, está denominando quem é a pessoa que foi ao mercado. Então, neste caso, a palavra velho daí seria um substantivo. Outra coisa que é importante ter atenção com os adjetivos é que às vezes a posição na qual ele está muda completamente o sentido da frase. Por exemplo, se eu disser Fernanda é uma mulher grande, vai dar a ideia de que Fernanda é uma mulher alta, uma mulher robusta. Agora, se eu disser Fernanda é uma grande mulher, reparem que a frase é a mesma, apenas a palavra grande mudou de lugar. Já fica com a ideia de que ela é uma mulher notável, é uma grande mulher, é uma respeitável mulher. Então, cuidem muito com o contexto, leiam com atenção, porque isso determina todo o sentido de uma frase. Os adjetivos servem para explicar os substantivos. Podem ser formatos, jeitos, materiais e defeitos, tamanhos, cores, elogios e sabores, personalidades, texturas, aparências e temperaturas. Então, agora que nós já aprendemos o que são os adjetivos e para que nós utilizamos eles, vamos entender um pouquinho mais sobre aquilo que eu falei lá no início, que são as classificações deles e as formas como eles se flexionam. Assim como o que acontece com os substantivos, os adjetivos também podem ser classificados em primitivos ou derivados. E vai se aplicar a mesma regra. Primitivos são aquelas palavrinhas base e derivados são todas aquelas que vêm a partir das primitivas.
Então, por exemplo, feliz, suportável, azul são exemplos de adjetivos primitivos, enquanto infeliz ou insuportável ou azulado são exemplos de adjetivos derivados, porque nós pegamos aquelas palavrinhas base, acrescentamos um sufixo ou um prefixo, que são aquelas letrinhas que aparecem no final ou no início, como in e ado, e aí virou outra palavra, mas que também serve para caracterizar algo. Podem ainda ser classificados como simples ou compostos, e de novo vai ser parecido com os substantivos. Simples vai ser quando apresenta um único radical, ou seja, uma única palavrinha, e composto aquele que apresenta pelo menos 2 ou mais, como o caso ali de socioeconômico ou de azul escuro. São 2 palavrinhas para, na verdade, definir um único adjetivo, uma única cor. E existem ainda aqueles adjetivos que são chamados de pátrios, que são os referentes a países, estados, regiões, cidades ou localidades, como, por exemplo, brasileiro, garibaldense, alemão, nordestino, enfim, todos aqueles que servem para caracterizar o lugar de onde a pessoa vem. Outra coisa que os adjetivos têm em comum com o que vimos nos substantivos é que eles também podem variar de acordo com o gênero. E ele sempre vai concordar com o substantivo. Por exemplo, uma mulher formosa, um homem formoso, uma professora ativa, um professor ativo. Reparem que o finalzinho da palavra concorda então com o substantivo ao qual se refere. Porém, isso não acontece com todos os adjetivos. Por isso, nós falamos que, em relação ao gênero, eles podem ser classificados como biformes ou uniformes. E aí, biformes vão ser aqueles para os quais existem 2 formas, uma para o feminino e uma para o masculino, como o caso de honesto e honesta, bonito, bonita. E existem os uniformes, que são aqueles que servem tanto para homem quanto para mulher. Escritor ruim, escritora ruim. Percebam então que o ruim não se alterou. Frágil não se altera. Pode ser um homem frágil ou uma mulher frágil. E assim para muitos outros. Viram só? É bem fácil. Qualquer dúvida me coloco à disposição, mas acredito que seja bem simples porque é bem parecido com aquilo que nós já vimos. Agora, para ajudar vocês a memorizarem, eu trouxe uma musiquinha que fala dos substantivos e dos adjetivos. Podem curtir o som. Uma matéria diferente eu ensino a você, Está presente na sua vida, rapidinho tu vai ver. Substantivo é o nome, na tua mente vai ficar a palavra que nomeia todos os seres em geral. Casa, carro, telefone, água, areia, animal. Ana, Carlos, Araceli, Guaianazes e Sobral. Ódio, raiva, alegria, sentimentos na moral. Tu vai lembrar cada palavra que eu falar. Lembre que o substantivo está em todo lugar, atrelado ao adjetivo que qualidade trará. Não precisa se assustar, pois é fácil decorar. Se nomeia todo ser substantivo vai chamar. Mas se é a qualidade, adjetivo é o que há. Se nomeia todo ser substantivo vai chamar. Mas se é a qualidade, adjetivo é o que há. Adjetivo é o que há. Adjetivo é o que há. Aê, DG! Na escola a gente aprende cantando. Outra matéria diferente tá na hora de aprender, que qualifica todos os seres que acabamos de ler. O seu nome é adjetivo e na tua mente vai ficar preto, branco, alto, baixo, certo, errado, sarará. Cacheado, alisado, maranhense, capixaba. Curto, longo, quer mais vou te falar. Muito fácil de aprender, vamos todos estudar. Tu vai lembrar, canta junto pra lembrar. Se qualifica a palavra adjetivo chamará. Se qualifica a palavra adjetivo chamará. Não precisa se assustar, pois é fácil decorar. Se nomeia todo ser substantivo vai chamar. Mas se é a qualidade,
qualidade, adjetivo é o que há. Se nomeia todo ser substantivo vai chamar. Mas se é a qualidade, adjetivo é o que há. Adjetivo é o que há, adjetivo é o que há. Aê, pessoal, tamo aprendendo o assunto. Cantando. Turma, nossa aula fica por aqui. Espero que tenham compreendido. Me coloco à disposição em caso de dúvidas. Podem chamar no Face, no WhatsApp, como acharem melhor. Espero que logo possamos nos reencontrar, que vocês permaneçam com saúde e segurança. Um grande beijo, até a próxima!